gente vai tentar colocar aqui na transparência, não sei se a gente vai conseguir, tá? O texto da confissão. A gente vem tratando do terceiro capítulo da confissão de fé, que fala sobre os decretos de Deus, e hoje a gente vai tratar das sessões 3 e 4, tá? Antes da gente começar, eu queria orar com os irmãos para a gente pedir, né, a iluminação do Espírito de Deus, para que a gente possa entender o ensino que vai ser trazido. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, porque já recebemos a Tua palavra, já fomos instruídos, ó Pai, e alimentados nela. Te pedimos, ó Pai, a graça, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor abra, Pai, os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Pai, para recebermos o Teu ensino, que o que for falado aqui, ó Pai, seja verdade da Tua palavra, ó Pai, que não venha de mim, ó Pai, mas venha da sabedoria, ó Pai, que há na Tua santa palavra, Senhor. É isso que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Eu vou ler aqui, tá, as sessões 3 e 4, a gente vai passar rapidamente também pelos textos prova, e aí depois disso a gente vai tratar a respeito dessas sessões com um pouco mais de detalhe, tá? Quem trouxe aí a sua confissão pode ir acompanhando. A sessão 3 diz o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são predestinados para a morte eterna. Os textos prova dessa sessão são 1 Timóteo 5, 21, eu vou ler aqui mais rapidamente, tá? Depois a gente vai passar por esses textos com mais calma. 1 Timóteo 5, 21 diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Romanos capítulo 9, versos 20 a 23. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Essa é a sessão 3. A sessão 4, a gente resolveu juntar as duas porque são muito próximas, né? Muito parecidas. A sessão 4 diz o seguinte: esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são específica e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido, que não pode nem ser aumentado, nem diminuído. E os textos prova dessa sessão: 2 Timóteo 2, versos 19 e 20. O texto diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. João, capítulo 13, verso 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar.
E Apocalipse 6, versos 10 e 11. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A gente está falando, né, como eu mencionei antes, sobre os decretos de Deus, né? As últimas duas sessões dadas aí pelo Rafael, né, e pelo pastor, tratavam dos decretos de Deus de forma mais geral, tá? E agora a gente começa a entrar um pouco mais numa outra área que também não deveria ser uma dificuldade, vamos dizer assim, da comunidade cristã de forma geral, que é a predestinação, mas infelizmente a gente vê muitos ditos cristãos que têm muita dificuldade com esse ensino, muita dificuldade de aceitar essa doutrina que a gente vê claramente exposta na palavra de Deus, e nas aulas seguintes, né, nas próximas sessões a gente vai ver isso com mais detalhe. Tá? E são dois assuntos, né, que, vamos dizer assim, misturados, são assuntos bem, vamos colocar dessa forma, perigosos para nossa mente e coração corruptos e orgulhosos. Tá? O assunto tanto dos decretos de Deus quanto da predestinação são assuntos que muitas vezes nós não compreendemos, né, de forma completa, e que também, às vezes, mexe muito com as nossas, principalmente essa parte de predestinação, mexe um pouco com os ânimos e as emoções, né, de algumas pessoas. E como os nossos irmãos antes de mim fizeram, eu quero fazer aqui também um alerta, né, trazer um alerta que Calvino faz nas suas institutas quando fala a respeito da predestinação. E queria que os irmãos tivessem isso bem em mente durante não só o estudo que a gente vai ter hoje, mas os dos próximos domingos também. Ele diz o seguinte: a primeira coisa é que se lembrem de que, quando querem saber os segredos da predestinação, penetram no santuário da sabedoria divina, no qual todo aquele que entra com ousadia não encontra como satisfazer sua curiosidade e mete-se num labirinto do qual não pode sair. Porque não é justo que o que o Senhor desejou fosse oculto em si e acessível somente ao entendimento divino. O homem se meta sem temor algum a falar disso, nem que revolva e esquadrinhe desde a eternidade mesma a majestade e grandeza da sabedoria divina. Ele quis que adorássemos, e não que a compreendêssemos, a fim de ser para nós dessa maneira admirável. Os segredos de sua vontade que determinou nos fossem comunicados, nos manifestou em sua palavra, e determinou o quanto nossos interesses distam de tudo aquilo que ele via ser necessário para nós. Então, esse é um assunto que a gente precisa ter bastante humildade para tratar, porque, além de ser um assunto difícil, é um assunto que mexe bastante com a curiosidade e mexe também com vamos dizer assim, a investigação profana, né, de algumas pessoas, e a gente precisa ter bastante cuidado para não cair nesse erro, né? Porque como Calvino fala, que a gente está penetrando no santuário da sabedoria divina, e tem coisas que a gente realmente não consegue compreender como um todo, tá? Não consegue compreender de forma perfeita, e a gente precisa ser humilde para entender que até determinado ponto o nosso entendimento vai, e a partir dali a gente precisa se humilhar, adorar o Senhor, adorar essa infinita sabedoria que predeterminou todas as coisas, inclusive a salvação e a perdição, como a gente vai ver aqui dos homens e dos anjos. Tá? E aí, entrando propriamente dito, né, nessas sessões, né, no texto dessas sessões, a gente vai perceber aqui que nesses dois textos, tanto da sessão 4 quanto da sessão 3, né, a gente tem alguns pontos aqui que são importantes a gente frisar e entender. E eu queria
falar rapidamente sobre alguns deles, tá? E aí a gente vai passar pelos textos com um pouco mais de calma, tá? Como a gente tem visto, a gente tem falado sobre os decretos eternos do Senhor, os decretos de Deus, e agora a gente começa a falar especificamente a respeito da predestinação ou da pré-ordenação, né? O que significa isso? Significa que Deus, no seu sábio conselho e na sua santa vontade, ele pré-ordenou e predestinou todos os homens e todos os anjos para um determinado fim. E aí a gente fala ou de vida eterna ou de morte eterna. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é isso. A vontade de Deus sendo manifesta na predestinação e na pré-ordenação de anjos e homens. E aí o primeiro texto que eu queria que os irmãos aí abrissem com um pouco mais de calma é o texto de João 13, verso 18, falando a respeito da eleição dos justos. Vou pedir para alguém ler, por favor. João 13, verso 18. Não falo a respeito de todos nós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que comeu o meu pão levantou o caminho do calcanhar. Ou seja, Deus conhece pessoalmente, né, aqueles que Ele escolheu. Ou seja, Ele escolheu, aqui Ele está falando da eleição para a vida eterna, né? Deus conhece aqueles que Ele diretamente elegeu. E agora falando a respeito da eleição dos homens ímpios. Provérbios, capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, Deus criou o homem perverso para o seu determinado fim, para o dia da calamidade, né? Ou seja, aqui mostrando claramente que Deus elege os homens ímpios para a perdição. 1 Timóteo 5, verso 21, o texto fala a respeito da predestinação dos santos anjos. Conjuro perante Deus em Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardem estes conselhos sem correção, nada fazendo com passatempo. Ou seja, aqui ele está falando claramente, né, de anjos que foram eleitos. E aqui, como a gente pode perceber, são eleitos para a vida eterna. E o contraponto disso, Mateus capítulo 25, verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem a seu cheiro: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus preparou o inferno, né, para o diabo e para os seus anjos. Deus elegeu elegeu Satanás, né, elegeu o diabo e os seus anjos para a perdição eterna. Tá? Esses textos são bem claros, né, a respeito da eleição tanto de homens para a salvação, quanto de homens para a perdição, assim como também dos anjos, né, para a vida eterna e para o fogo eterno. Né? Outro ponto, né, que essas duas sessões elas falam de forma bem clara é o meio pelo qual esse destino é definido. Né? E aí a gente volta para o escopo todo desse capítulo, que é a confissão, da confissão, né? Ou seja, qual foi o meio pelo qual esse destino, tanto de homens quanto de anjos, foi definido. E o texto aqui da seção 3, ele é bem claro nisso, ele fala, pelo decreto de Deus. Ou seja, o decreto eterno de Deus foi o que definiu, foi o que promulgou o destino eterno, a pré-ordenação, a predestinação, tanto de homens quanto de anjos, né? E aí as duas sessões anteriores que a gente estudou,
elas afirmam tanto que Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece, e aí esse tudo inclui, né, a predestinação. E na seção 2, né, a gente viu também que os decretos de Deus não são o resultado de uma simples presciência, né? O Rafael tinha falado um pouco a respeito disso, o pastor falou também no domingo passado, né? O que define, né, essa predestinação não foi simplesmente uma presciência, uma previsão da parte de Deus dizendo, não, fulano e fulano vão, né, demonstrar fé, né, vão amar a Deus acima de todas as coisas, e por isso eu vou eleger esses aqui e aqueles ali que eu estou vendo que não vão demonstrar essa fé, essa santidade, esses aqui eu vou eleger para a morte eterna. Não é isso, né? A presciência de Deus, ela caminha junto com a sua soberania, com os seus decretos, tá? Mas o destino de homens e anjos, ele é definido pelo decreto direto de Deus, não por uma presciência, né? Não por uma previsão pura e simples, tá? Os irmãos, se quiserem acrescentar, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, podem, por favor, interromper, tá? Terceiro ponto, o objetivo dessa pré-ordenação. Qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, né, de Deus predestinar tanto homens quanto anjos para a salvação, para a vida eterna ou para a morte eterna? A seção 3 ela responde isso de forma muito clara. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória. Ou seja, o fato de Deus ter predeterminado o destino tanto de homens como de anjos tem um único e claro objetivo, que é a glória, a manifestação da glória de Deus. A gente vê isso de forma clara aí no texto de Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6. Eu vou pedir para os irmãos abrirem e para alguém ler esse texto para mim, por favor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente uma mão. Ou seja, o objetivo dessa pré-ordenação, dessa predestinação, é o louvor da glória da graça de Deus, né? Esse é um ponto, acredito eu, bastante simples, né? Quer dizer, o fato de o destino final, tanto de homens quanto de anjos, tá na mão de Deus, né? E não nas nossas próprias mãos, né? Mostra de forma muito clara como Deus é poderoso, como Deus é soberano, e dessa forma deixa muito claro e muito manifesta a glória de Deus, tá, através da sua justiça, na condenação dos ímpios e dos anjos caídos, e a glória da sua graça, como o texto aqui de Efésios 6 fala, né, através da concessão da vida eterna, tanto para homens quanto para anjos, né? A gente sabe que o objetivo final de toda a criação e de nós homens também, né, é a manifestação da glória de Deus. Então, tudo que acontece, tudo que Deus ordena, né, tudo que existe, tudo está debaixo do poder de Deus, está debaixo do seu domínio, da sua soberania, e o objetivo de todas essas coisas é a manifestação da glória de Deus, tá? E a predestinação ela não é uma exceção a essa regra, tá? Outra afirmação que a gente pode fazer a respeito dessas duas seções, tá, é que Deus determina diretamente os objetos da predestinação, tanto para a vida quanto para a morte, tá? Quer dizer, Deus não elege tanto anjos quanto homens de forma geral, tá? Esses homens e anjos, eles são eleitos
de forma bem específica, né? De forma, vamos dizer assim, são apontados ali, escolhidos a dedo, né? Por Deus. E isso fica muito claro nos textos aqui de 2 Timóteo 2, versos 19 e 20. 2 Timóteo 2, 19 e 20. Alguém pode ler? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, abate-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente vestidos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. E o versículo 19, ele é bem claro. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Outro texto que também fala a respeito disso, a gente vai voltar nele agora. João 13, 18, por favor. De novo. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Deus conhece aqueles que Ele escolheu, ou seja, foi uma escolha, foi uma eleição específica, né? E, por último, né, a gente vê também a soberania de Deus em relação à predestinação, né? Quando a seção 4 fala o seguinte: são específica e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Apocalipse capítulo 6, versos 10 e 11. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando você, santo e verdadeiro, não julgarás e aplicarás nosso sangue sobre a cruz da terra? Túnicas brancas foram dadas a cada um deles, pois foi dito que eles deveriam descansar no povo de Deus, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. Ou seja, aqui a gente vê claramente que existe um número, né, de homens eleitos, né, e esse número é imutável, né? Inclusive a gente vê aqui a ansiedade, né, dos que estavam nos céus perguntando, né, ao Senhor quanto tempo levaria ainda até a sua vingança, né? E aí ele responde que existe um número, né, de homens eleitos, esse número precisa se completar, né, mostrando a imutabilidade, né, desse número, não só na questão do desígnio, né, quer dizer, se Deus determina que uma pessoa específica, um anjo específico, ele vai receber a vida eterna, né, não existe a menor possibilidade de acontecer o contrário, né, e não só isso, mas também a quantidade, tanto de homens e anjos que vão receber o castigo eterno, quanto a quantidade de homens e anjos que vão receber a vida eterna é um número imutável, né? E tudo isso contribui para a gente perceber o poder, né? A soberania e a imutabilidade dos decretos de Deus, né? Que é o assunto principal aqui desse capítulo, tá? E a gente vê também, né, claramente nessas sessões que a predestinação ela não alcança só os homens, né? E aí eu queria transcorrer um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, Deus não predestinou apenas os homens para a salvação ou para a condenação eterna. Deus predestinou também os anjos. Os anjos também são objeto da sua predestinação, da sua eleição para a vida ou para a morte eterna. John Gill, um ministro batista, teólogo, escritor do século XVIII na Inglaterra, ele diz o seguinte: anjos também são objetos da predestinação,
para a salvação e para a perdição. Os santos anjos são escolhidos para a vida e para continuar em feliz estado por toda a eternidade. E a sua perseverança nele e a eterna felicidade são devido à escolha eterna deles em Cristo, seu cabeça. E aí ele cita 1 Timóteo 5,21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Os anjos maus são rejeitados por Deus e deixados naquele estado miserável ao qual sua apostasia os trouxe, sem qualquer tipo de provisão de graça e misericórdia. Eles são entregues em cadeias de trevas, para serem reservados para o julgamento do grande dia. O fogo eterno é preparado para eles, de acordo com o determinado conselho e vontade de Deus. Porém, a predestinação, ela se aplica de forma um pouco diferente, né, para homens e para anjos, tá? Não sei se vocês já pararam para refletir a respeito, né, mas somos criaturas totalmente diferentes dos anjos, né, na nossa composição, na nossa existência, e a predestinação, ela, apesar de se aplicar tanto a nós quanto a eles, se aplica de forma diferente. E aí eu queria passar rapidamente por essas diferenças para a gente entender um pouco mais claramente, principalmente, eu acho, a predestinação dos anjos, né? Porque acho que a predestinação dos homens é um pouco, não só um pouco mais conhecido, como também vai ser assunto da próxima aula, e eu também não quero, né, ficar roubando assunto dos outros, né? E aí, assim, para a gente entender, né, essas diferenças na aplicação da predestinação, eu queria voltar um pouquinho, tá? E transcorrer sobre alguns assuntos, né, para a gente entender isso de forma um pouco mais completa. E aí, a princípio, eu queria tratar sobre a origem do pecado, tá? A gente sabe que a criação de Deus, ela é boa, né? Deus criou o universo, né? O planeta Terra, né? O universo como um todo, os homens, os animais, os anjos, Deus nos criou de forma perfeita, né? Sem como a gente viu, né, na sessão 1, ali ele não estava falando especificamente da origem do pecado, mas falava do pecado de uma forma como um todo, né? Mas a gente viu que na sessão 1 fica muito claro que Deus não é o autor do pecado, né? E nem violenta a vontade dos homens, né? Então, e tendo Deus criado todo o universo, né? Tudo que existe foi criado pelo Senhor, como é que a gente chega à conclusão a respeito da origem do pecado? Tá? Gênesis 1, verso 31, ele relata, né, que depois de Deus ter criado o mundo, né, depois de ter concluído a sua obra de criação, Deus viu que tudo que ele fez era muito bom. Esse é o adjetivo utilizado ali no texto, né? E a pergunta 16, eu vou ler aqui rapidamente a pergunta 16 e 17 do Catecismo Maior de Westminster, eles ajudam a gente a entender melhor qual é o estado da criação logo após a obra de Deus ter sido completada, né? A pergunta 16 diz o seguinte: como foi que Deus criou os anjos? Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, excelentes em conhecimento, poderosos para executarem os seus mandamentos e louvar o seu nome, estando, contudo, sujeitos a mudanças. Ou seja, a gente vê aqui que os anjos foram criados santos. Pergunta 17. Como criou Deus o homem? Depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-os do pó, e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Ou seja, a gente vê que tanto anjos quanto homens foram criados perfeitos e santos, com capacidade plena para obedecer a Deus
né, e honrá-lo com suas vidas. Porém, esse estado ele poderia ser mudado, tá? Então, na criação não havia impureza, não havia imperfeição, né? Todas as criaturas de Deus foram criadas de forma perfeita, tá? E a primeira menção ao pecado na Bíblia está lá em Gênesis 3, né? Então, ou seja, depois que Deus formou o universo, Deus criou todas as coisas. Depois disso, depois que ele viu que tudo que ele havia feito era bom, aí entra o pecado no mundo, tá? E o texto lá de Gênesis 3, ele fala claramente que foi Satanás que tentou Adão e Eva o pecado. Então, por conta disso, a gente pode inferir, né, que Satanás e seus anjos pecaram antes do homem, né? Quer dizer, como é que Adão e Eva cairiam em pecado se fossem tentados por uma criatura santa, né? Uma criatura santa não tentaria outro ao pecado. Inclusive, a primeira menção direta ao pecado é a mentira de Satanás, né? Enganando a Eva, dizendo que se ela comesse do fruto, era certo que ela não morreria, né? Então, a gente percebe que a origem do pecado está ali, né? Satanás e seus anjos. Vou pedir para os irmãos abrirem aí Judas, capítulo 1, versículo 6, capítulo único, na verdade, né? Pedir para alguém ler, por favor. E os anjos e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, bem guardados como trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, mais uma vez confirmando aqui o que a gente falou, né? Os anjos foram criados santos, sem pecado, porém eles não guardaram o seu estado original. João 8, versículo 44, ele vai dar aqui mais uma vez a ideia de que a origem do pecado está em Satanás e seus anjos. João 8, verso 44. Ou seja, aqui João dá uma ideia, tá, de que o pecado tem origem em Satanás, né? Ele foi homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira, né? A mentira é própria de Satanás. E eu queria que a gente abrisse outros textos que também falam, né, que também dão a ideia de que Satanás é o originador do pecado. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerei. Ou seja, Satanás aqui está mentindo de forma bem deliberada, né, a respeito da consequência da desobediência de Adão e Eva. 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aplica a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, foi a serpente, foi Satanás que com a sua astúcia enganou, mentiu para Eva. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo foi pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio. Né? Aqui eu não parei para analisar, né, e pegar comentários a respeito, mas assim, a ideia que ele dá aqui é de princípio mesmo, né? Desde o começo, desde do seu início, né? Não o seu início literal, porque como a gente viu, Satanás foi criado de forma perfeita, mas desde o princípio, de forma geral, o diabo vive pecando. Normalmente, né, alguns teólogos acreditam que o pecado dos anjos, né, e de Satanás foi se exaltar contra Deus e aspirar à autoridade que era de Deus, a autoridade suprema. Tá? Eu não entrei muito nesse detalhe, não parei para estudar muito isso, tá? Até porque não era muito objetivo aqui do estudo, mas se a gente for perceber, foi nessa linha que Satanás tentou Adão e Eva. Né? Ele diz lá, a Bíblia diz lá em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Né? Então, alguns teólogos acreditam que Satanás tentou Adão e Eva ao pecado, no mesmo pecado em que ele e seus anjos caíram, né? Que foi se exaltar contra Deus e querer ser iguais ou superiores a Deus. Tá? E como é que o pecado afetou a homens e anjos? Tá? Como a gente viu, existe uma diferença muito clara de homens e anjos, né, na nossa constituição, na nossa existência. Tá? E a forma como o pecado nos atingiu é também diferente. Tá? Os anjos, eles não são seres biologicamente relacionados, como nós homens. Né? Os anjos foram criados por Deus diretamente e eles não, como a gente sabe, os anjos são espíritos, eles não se reproduzem como nós homens. Então eles não têm uma relação direta entre eles, uma relação biológica. Né? Eles foram criados e no número que o Senhor Deus os criou, eles permanecem e permanecerão até o fim dos tempos. Nós não. Né? Deus criou diretamente Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva, a partir da sua relação biológica, outros homens foram sendo formados. E isso reflete na forma como o pecado atinge, né? ou atingiu homens e anjos. Ou seja, por eles não estarem relacionados biologicamente, o pecado dos anjos caiu sobre eles mesmos, né? Ou seja, eles foram responsáveis pelo próprio pecado e as consequências do pecado deles cairão apenas sobre eles, né? Trazendo sobre eles a condenação eterna. Né? Com os homens é um pouco diferente, né? Até pela forma como Deus planejou, né? e executou, né, a sua obra de criação, né? Adão e Eva eram nossos representantes, né? Além da gente ter um relacionamento biológico, né? uma relação biológica entre nós e com Adão e Eva, Adão e Eva eram nossos representantes diante de Deus. Então, o pecado de Adão trouxe pecado para toda a raça humana, diferentemente dos anjos. Alguns anjos pecaram, e o pecado que aqueles anjos cometeram caiu sobre eles. Os outros anjos não foram afetados pelo pecado dos anjos caídos. Né? Conosco é diferente. A partir do momento em que Adão e Eva pecam, as consequências do pecado deles e o pecado em si, né? A gente sabe que há de certa forma, uma mudança na natureza humana por conta da queda que afeta toda a raça humana. Tá? E é por isso que nós, como a palavra de Deus fala, nós nascemos na iniquidade e somos concebidos em pecado, por causa dessa relação biológica que temos uns com os outros, e principalmente por causa da relação de representatividade que a gente tem com Adão e Eva. Né? Então, o pecado de Adão ele atraiu a ira de Deus sobre si e sobre toda a humanidade.
diferentemente do que aconteceu com os anjos, né? Porém, e aí a gente vai entrar mais especificamente nessa parte de predestinação, né, de como a predestinação ela atua em homens e anjos. O estado da raça humana depois da queda não define o estado do homem, o seu estado final, tá? E aí aprove a Deus, na sua sabedoria e na sua boa vontade, agir na predestinação de forma diferente em homens e anjos, né? No caso de nós, homens, Deus nos elegeu em Cristo, né? E através da sua justiça nós fomos revestidos com a sua justiça. Por isso nós somos alcançados pela salvação de Deus através de Cristo, algo que não acontece com os anjos, né? Para os anjos, a eleição de Deus, a sua predestinação, foi manifestada na manutenção do seu estado original ou não. Ou seja, os anjos que foram criados por Deus e mantiveram o seu estado, né, o seu estado de perfeição, o seu estado de santidade, eles demonstraram ali a eleição de Deus. E, da mesma forma, os anjos caídos, né, que caíram em pecado, eles demonstraram ali, na sua queda, na sua soberba, né, no seu pecado, demonstraram a eleição de Deus. Nós, homens, não. Nós fomos criados também de forma perfeita, sem pecado, em Adão. A partir do momento em que Adão peca, todos os homens estão condenados ao inferno. Mas não é aí que a predestinação de Deus quanto aos homens é manifestada, né? A predestinação de Deus nos homens, na raça humana, ela é manifestada através da execução do seu plano de salvação, né? Em Cristo, homens e mulheres foram eleitos por Deus ou para permanecerem no seu estado de pecado e serem condenados junto com o diabo e seus anjos, ou para receberem a graça, né, de serem revestidos pela justiça de Deus, de Cristo e pelo seu sangue, né? E é dessa forma que nós demonstramos que é manifestada em nós homens a salvação, né, a predestinação de Deus, né? Ou seja, não existe mais possibilidade para os anjos. Os anjos que pecaram serão condenados, ponto final. Nós, homens, pela graça de Deus, mesmo no nosso estado de pecado, mesmo sendo condenados, né, em Adão, a receber a ira santa de Deus por toda a eternidade, nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus na predestinação através da obra redentiva de Cristo. Tá? É isso. Foi um estudo bem rápido, bem simples, mas eu queria deixar um pouco mais claro essa diferença, né? Porque, como a gente viu, a predestinação ela não atua da mesma forma em homens e anjos, porque somos criaturas totalmente diferentes, né? E a salvação de Cristo Jesus, ela não contempla os anjos, né? E apesar disso, os anjos não decidiram, não esteve nas mãos dos anjos decidir o seu estado, o seu destino final, né? Apesar deles não serem alcançados pela graça, pela misericórdia de Cristo, eles são alcançados sim pela predestinação, mas de uma forma diferente. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Não? Senhora, João, para a gente finalizar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, porque temos esse espaço, Senhor, temos a Tua palavra, Senhor, o Senhor tem nos concedido, Senhor, estudar ela, Senhor, e aprender por meio dela, Senhor, por meio desses documentos de fé. Que o Senhor continue, Senhor, colocando no nosso coração, em nossas vidas, Senhor, o desejo, Senhor, de conhecer mais da Tua palavra, Senhor, de buscar praticá-la, Senhor, dia a dia, Senhor, de nossas vidas. É
É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.